Olá pessoal, tudo beleza? Vamos ver agora como a gente vai organizar a nossa pesquisa. Já que eu coloquei exemplos de capa, folha de rosto, agora vamos dar uma olhada como organizar esses elementos em uma pesquisa. Então tá, a gente já viu como se elabora uma capa, já vimos também como se faz uma folha de rosto. Esses elementos são obrigatórios, né? Devem permanecer na pesquisa que vocês vão me entregar. Um elemento novo, então, seria o sumário. Uh, Alguns capítulos, como o sumário, eles não têm numeração, né? Porque não são exatamente capítulos, né? São entradas ali que a gente deve colocar assim. Como a gente deve fazer o sumário? Bom, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Você pode colocar ele a 8 centímetros da borda superior. 8 centímetros da borda superior. Então, se a margem que vocês já sabem tem 3 centímetros, só coloquem mais 5, né? Podemos observar aqui mais 5 que vai dar 8 centímetros da margem superior. Todo sumário é feito em espaço simples. Como espaço simples? Você dá um clique aqui, parágrafo, espaçamento entre linhas simples, espaço simples. Ok. Então, a 8 centímetros da borda superior e a 3 centímetros do título do sumário, você começa a colocar os seus capítulos. Os capítulos que vocês vão organizar o seu trabalho. Vocês pesquisaram sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, e vão começar a organizar os capítulos. Claro, isso aqui eu fiz um exemplo para mostrar para vocês, na verdade. Então, vamos dar algumas dicas. Primeiro, as seções primárias, que são aquelas que começam com o número 1, 2, 3, né? Elas devem ser feitas todas em maiúsculo e em negrito. Maiúsculo e negrito. Como aqui nós vemos a introdução. A gente coloca a introdução, mas observem, não enumeramos a introdução. Aí então, entre a introdução e o primeiro capítulo, devemos deixar uma linha em branco. Observe aqui, aí sim escrever o primeiro capítulo. As seções primárias, que correspondem ao primeiro capítulo, devem igualmente ser em maiúsculo e em negrito, como está aqui, com sempre o mesmo tamanho da fonte do texto depois que vocês vão colocar, fonte 12. Coloca aqui o número da página, já já nós vamos ver como fazer o número da página. Sem linha em branco, iniciar então a seção secundária, que é o segundo segmento do primeiro capítulo. Então nós temos a seção primária, número 1, seção secundária, se houver, é claro, 1.1, como nós temos aqui, que trata do mesmo assunto, do mesmo tema, só que está falando de outra coisa, mas dentro do próprio assunto. 1.1, tá? Sem linha em branco, outra seção secundária, em maiúsculo e sem ser em negrito, a seção secundária, maiúsculo e sem ser em negrito. Se você tiver uma seção terciária, aí ela muda um pouco. Observe aqui no 1.2.1, seção terciária, tem 3 algarismos aqui, ó. Vai ser tudo em minúsculo, a primeira em maiúsculo, claro, e em negrito. Primeira em maiúsculo e em negrito. E aí sim você vem e coloca o número da página depois. Entre uma seção e outra, entre duas seções primárias,
vai sempre uma linha em branco. Vemos aqui, maiúsculo e negrito, seção secundária, maiúsculo e letra normal, sem ser negrito. Seção terciária, entre as seções primárias, uma linha em branco. Conclusão, aqui ó, ao invés de referências bibliográficas, vocês podem colocar obras consultadas. Se tiver algum gráfico, alguma planilha, se tiver alguma pesquisa, vocês podem colocar em anexos, como está mostrado aqui. Cuidado para não colocar número nas obras consultadas, na conclusão, né? Na própria introdução. Eu vou dar um detalhe importante aqui que vocês podem não entender direitinho. Como se faz esses pontinhos aqui, ó. Opa. Como se faz esses pontinhos sem ficar apertando várias vezes o pontinho até chegar no final, para de repente estar errado. Eu uso um recurso chamado uma tabulação especial. Tá vendo essas duas partezinhas em pretos aqui, onde começa a margem? É a minha tabulação especial em forma de pontinhos, né? Como é que eu faço essa tabulação? Eu venho aqui até o início e dou 2 cliques na régua, rapidinho. Aí ele me abre essa aba aqui de tabulação. Primeira tabulação, então, que vai começar no 0, porque estamos no início da margem. Eu defini alinhamento esquerdo e o número 2 aqui, pontinhos. Aí eu coloco o quê? Exatamente, 0, esquerdo, pontinhos, definir. E dou um OK. Fiz isso? OK. Agora eu tenho que ver onde é que vai terminar os meus pontinhos. Sempre eu coloco um pouco antes da margem final de 2 centímetros, tá vendo? Aqui no 16 mais ou menos. Eu dou 2 cliques rápidos na régua e vou definir o último final. Eu vou definir o final, 15 centímetros. O final eu defino novamente, alinhamento esquerdo, 2, pontinho e dou um OK. E aí, cada vez que vocês forem fazer um capítulo, por exemplo, aqui eu vou colocar só para demonstrar. Basta você apertar a tecla Tab do seu teclado que os pontinhos vão diretamente até o final, sem ficar colocando várias vezes pontinho no teclado. Então aperta Tab e ele já faz a barrinha dos pontinhos. Ok? Então vamos dar prosseguimento ao trabalho. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai colocar é a introdução. A introdução também não é numerada. Observem que o negrito e ele maiúsculo obedece exatamente essa ordem do sumário, que está em negrito e maiúsculo. Aqui está em negrito e maiúsculo. Por exemplo, aqui não está em negrito, mas está em todo em maiúsculo. Não está em negrito e está em todo maiúsculo. Obedece às normas do sumário. Então, a introdução, como é um elemento que não vai ser numerado também, a gente bota a 8 centímetros da margem superior. Se aqui tem 3, mais 5, nós temos 8 centímetros da margem superior. Aí, então, dá mais 3 centímetros, né? Se aqui tinha 5, como a gente viu, o início do texto da introdução começa a 8 centímetros. Lembrando que a introdução é uma prévia do que você vai estar falando no trabalho de vocês, né? Na verdade, é uma prévia.
É uma prévia para ver se a pessoa, ao ler a introdução, se interessa para ler o seu trabalho. A introdução deve ser bem interessante para fazer com que as pessoas se interessem na sua pesquisa. Essa é a função da introdução. Então, seguimos a introdução, nós temos o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, já esse sim começa a numeração, número 1, né? Aqui exatamente como entendendo a depressão, que é só um exemplo, né? Entrada de capítulos numerados, seção primária, deve ser feito alinhado à margem esquerda, que tem 3 centímetros, e 3 centímetros da margem superior. Como entrada de capítulo, sempre toda entrada de capítulo, primeira seção primária, deve ser em uma nova folha. Você deve iniciar ela em uma nova folha, em negrito e em maiúsculo. Negrito e maiúsculo, sempre numa nova folha. Aí você tem aqui, né? Coloca sempre na entrada uma tabulação. Se o texto começa assim, bota uma tabulação para ficar bem alinhado, bem certinho o início de parágrafo. Aqui nós temos 2 centímetros também. Sempre a gente ajeita o texto todo como justificado. Atentem nisso, porque faz parte da estética do trabalho colocar a justificação nos parágrafos, né? Então, justificado. Entre o parágrafo e outro, não deixar linhas em branco. Outra coisa. Ok? Ó, seção secundária. Como está lá no sumário, não é em negrito, mas é em todo ele em maiúsculo. Observe aqui, seção primária, numa nova folha, todo em maiúsculo e em negrito. Seção secundária, não necessita uma nova folha, só para seção secundária, mas perde o negrito, fica todo em maiúsculo. O que vocês estão fazendo é colocando organizadamente no trabalho os capítulos que vocês vão montando da pesquisa de vocês. Vocês vão pesquisar e vão montar os seus capítulos, subcapítulos, seção primária, secundária, terciária. Então, entre um parágrafo e outro, uma tabulaçãozinha. Outra coisa que a gente vai conversar é sobre as citações, pessoal. As citações são muito importantes porque você simplesmente não pode colocar um texto que outra pessoa escreveu, né? Isso estaria sendo plágio, né? Na verdade, você tem que colocar com as suas próprias palavras, tipo um resumo. Você entendeu o que o cara falou e escreve no texto, né? Organizadamente, sem erros de português, né? Então, para fazer isso, a gente deve fazer o quê? Você pode colocar as palavras do autor, professor, você pode colocar o pensamento que o autor escreveu, até pode, pessoal. Por isso existem o quê? As citações. Citações é um meio, então, de citar algum pensamento, ou até mesmo escrever exatamente o que o autor quis passar, né? Procure não abusar muito das citações, né? Isso de vez em quando é muito bom. Então, como eu vou escrever exatamente o que um cara escreveu, ou então que eu vou falar com as minhas próprias palavras o pensamento dele, através de citações aqui, ó. Citar é colocar em nosso texto alguma informação, palavras ou ideias que pertençam a um outro autor. As citações podem ser divididas em 2 tipos, citação direta e indireta. Então aqui, ó, citação direta. A citação direta ocorre quando se escreve exatamente as palavras do autor. Exatamente as palavras do autor. Então existem 2 tipos de citação direta, a breve ou a longa. As citações breves, pessoal, então elas não podem ultrapassar 3 linhas, né? E devem ser incorporadas junto
ao texto, com a mesma fonte e o mesmo tamanho, e vir entre aspas. Por exemplo, aqui, ó. A campanha da vacinação contra o sarampo, vírgula, segundo, aí você pode citar o autor da afirmação, né? Segundo Varela, se for, por exemplo, Drauzio Varela, cita o sobrenome. Segundo Varela, aí entre parênteses aqui você coloca o ano da publicação do livro, vírgula, a página que ele escreveu isso, né? Que ele citou. Entre aspas, né? Entre aspas, foi um sucesso mais estrondoso do que se esperava. Ponto fora da aspas. Ou você pode fazer de outro jeito. A campanha de vacinação contra o sarampo, segundo Varela, foi um sucesso mais estrondoso do que se esperava. 1993, o ano de publicação desse livro, que contém esse pensamento, né, do autor, vírgula, ponto à página, ponto 22 no caso. Se a citação vier no final, se você não quiser colocar nem a página aqui no início da citação e nem o ano de publicação, quer colocar no final, então o nome do autor deverá vir em maiúsculo, assim, Varela, vírgula, o ano 1993, vírgula, a página 22. Só que aqui a página é em minúsculo. E fecha parênteses, ponto. Dessa maneira, sempre aparecendo o autor, o ano e a página. Então tá, as citações longas, elas são aquelas que ultrapassam 3 linhas. Mais de 3 linhas você já coloca como citação longa. E deve ser escritas de uma maneira especial, pessoal. Não deve ser junto do texto, não. Quando é uma citação longa, que vocês querem colocar exatamente o que o cara escreveu, ela deve ser de uma forma especial. Observem aqui. Aqui nós temos uma citação longa de um livro tirado para essa pesquisa. Tem 4 linhas, não é verdade? Então, como a gente faz essa entrada aqui? Essa entrada é de quanto? Vamos dar uma olhada, ó. 4 centímetros, pessoal. 4 centímetros. O que eu fiz? Simplesmente a gente, quando é de 4 centímetros para a margem, a gente pode selecionar a nossa citação. Tá vendo aqui que eu criei um alinhamento para ela? Então, esse alinhamento era o alinhamento normal que nós tínhamos no nosso texto, certo? Então, você pode escrever toda a citação. Aí, nesse item de baixo, aqui ó, nessa barrinha de baixo, você clica e segura. E aí arrasta até onde? Até 4 centímetros aqui, ó. Tá vendo? 4, bem sendo 4. Tá certo a nossa citação. É só isso? Não. Entre as linhas do texto da citação deve ser espaço simples. Parágrafo, espaço simples. E a letra não pode ser do tamanho da letra do texto. Como o nosso texto é tamanho 12, a letra de uma citação longa e direta deve ser tamanho 10. Observe aqui, tamanho 10, tamanho 10. Aqui é o seguinte, ó, a gente colocou essa citação longa e colocamos o nome do autor entre parênteses, com letra maiúscula. Quando o nome do autor vai no final, ele sempre aparece com letra maiúscula. Você deve citar o autor, vírgula, o ano, vírgula, a página, página 45. Lembrando que essa citação aqui, como essa que a gente citou antes, do Drauzio Varela, são referências que vocês têm que mostrar da onde que vocês tiraram isso. Vocês não tiraram da cabeça de vocês. Então, vocês devem colocar também lá no final, nas obras consultadas. Ó, Carvalho,
Luiz Carlos, ações pedagógicas. Depois vocês sabem exatamente como fazer as referências, né, as obras consultadas que eu expliquei para vocês. E Varela, manual de saúde. Então, se eu citei durante o texto, deve estar também nas obras consultadas, ok? Carvalho, 1988, e obras consultadas, Carvalho, 1988. Claro que essas citações, essas obras aqui são só exemplos, na verdade. Bom, além de fazer assim, né, você poderia fazer assim, ó, se você colocar o nome do autor primeiro, o autor que está durante o texto, aqui, ó, podemos dizer que Carvalho, ele aparece em letras minúsculas, né, somente o inicial em maiúsculo. Aí sim você coloca, já que eu citei o nome dele, o ano e a página. Aí, durante a citação longa, não precisa colocar no final, porque já está no início o nome, o ano de publicação e a página dele. Ok? Mas se não aparece no início, se não está citado junto ao texto, você deve colocar no final, como eu coloquei aqui. Lembrando que a citação longa, as citações longas não vêm entre aspas, não tem aspas. E sempre que tiver que abrir um parênteses para colocar o nome do autor, o ponto não vai aqui, vai no final do parênteses, como nós temos aqui, ó. Ok? Beleza. Bom, a citação indireta, ela ocorre então quando queremos expressar o pensamento de outra pessoa, contido num parágrafo, numa frase ou num texto, com nossas próprias palavras. Então fazemos o que? A interpretação e nós transcrevemos ela da nossa maneira. Então, ao fazer a citação, devemos indicar o nome do autor em letras minúsculas, como eu falei, se tiver no corpo do texto. Mas se tiver embaixo, com letras maiúsculas, se estiver dentro dos parênteses, juntamente com o ano de publicação da obra. E ainda você pode botar, no caso de uma citação indireta, a página, mas não é obrigatório. É obrigatório apenas quando for a citação direta. Exemplo aqui, ó. Vimos que para o nosso conhecimento precisamos seguir os preceitos encontrados, já que Guimarães, o nome do autor, vindo no corpo do texto, em minúsculo, né? Estabelece. Aí o pensamento dele vai entre aspas. A valorização da palavra pela palavra encarna o objetivo princípio do texto literário. Fecha aspas, abre um parênteses, como o nome já está no início, não vai aqui dentro do parênteses, só coloca o ano de publicação e se você quiser coloca a página, mas não é obrigatório. Fecha parênteses e continua o texto, né? Se você não citou o autor antes, então você vai citar no final. Você só escreve normalmente seu texto, né? Vimos que para o nosso esclarecimento precisamos seguir os preceitos encontrados, já que ficou estabelecido que abre aspas, porque você vai falar do pensamento de uma pessoa, a valorização da palavra pela palavra encarna o objetivo, princípio do texto literário. Fecha aspas, aí assim, abre os parênteses em letras maiúsculas, porque aqui o parênteses vem depois e nós não citamos o nome do autor antes, então Guimarães, letras maiúsculas, vírgula, o ano, vírgula, a página. E continua o texto até o final. Bom, aqui eu coloquei um capítulo final para explicar como ocorre a paginação de vocês. Vamos dar uma olhada. Então, os trabalhos devem ter suas páginas numeradas, né, pessoal, no canto superior direito. Ou seja, nesse lugar aqui, ó, no canto superior direito. Em algarismos arábicos, 1, 2, 3, a partir da primeira página textual, a 2 centímetros da borda
superior. Desculpe. Todas as páginas do trabalho devem ser contadas. Todas as páginas do trabalho devem ser contadas. Inicia a contagem pela folha de rosto. Veja que a contagem não inicia pela capa, e sim pela folha de rosto. Porém, a numeração passa a ser colocada, ou seja, a numeração passa a ser escrita a partir da primeira página da parte textual. Qual é a primeira página da parte textual? É aquela que corresponde à introdução. Na verdade, é a introdução do trabalho. Então, nas páginas anteriores, a introdução que pode vir a página da folha, a capa folha, agradecimentos, pode ter a dedicatória, né? Pode ter listas de tabelas. Não vai aparecer os números, só aparece a partir da introdução. Mas essas páginas que não aparecem os números devem ser contadas. Então aqui ó, deve ficar claro que a contagem inicia na folha de rosto e que a capa não entra na contagem das páginas. Sabendo isso, né? Claro, depois ainda tem as obras consultadas no final, que eu chamava de referências bibliográficas, mas pode ser obras consultadas, ou então referências bibliográficas, como vocês já sabem. Vamos fazer a paginação, como eu falei aqui. O anexo aqui, eu coloquei um anexo, é sempre depois da referência bibliográfica, né? Não precisa, o anexo é a última coisa que vocês vão colocar se tiver anexo, pode não conter anexo. Observe, então aqui ó, tabelas e questionários aplicados à população relativos à saúde pública. A última parte do trabalho, anexo, se vocês tiver alguma coisa para acrescentar, senão não tem anexo. Então vamos colocar a paginação, a numeração das folhas. Vocês vêm aqui ó, em layout de páginas e depois só colocar aqui ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mentira, vocês vêm inserir, me desculpe, estou ficando louco. Vocês vêm inserir e vêm em número de página. Primeira coisa que vocês vão fazer, já que a capa é contada, mas não é numerada, na verdade a capa não é contada, é somente a folha de rosto, se eu contar. Vocês vêm aqui, formatar número de página. Ok? Estilo formato de número 1, 2, 3, tá? Iniciar a numeração da página, ou seja, iniciar a contagem da página. Iniciar a contagem da página em 0. Em 0, porque daí a página inicial, que vai ser a capa, não vai ser contada, certo? A capa não vai ser contada. Então, formatar número de página, 1, 2, 3, iniciar em 0. Ok. Então, aqui você vai colocar aqui, inserir, número de página, início da página. Início da página, aí você coloca alinhado à direita a 2 centímetros da margem superior. Alinhado à direita e a 2 centímetros da margem superior. Ok? Então aqui, como é a capa, deve ficar no 0 mesmo. Só coloca o tamanho que você quer. Aqui está 11, pode colocar 12. Tamanho 12. E dá um Enter. Aliás, dá um duplo clique com o mouse e vai ficar o número da página aqui. 0, 1. Começou a contar com a folha de rosto. Deixa eu ajeitar essa exibição aqui que não está muito legal. Não está me ajudando muito aqui não. Exibir. Régua. Opção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma página. Exibir.
Uma página 100%. Tá, vamos continuar assim. Então tá contado aqui, ó, começa a contagem pela folha de rosto. Observe aqui que começa a contagem pela folha de rosto. Número 1. Todas as páginas, então, são contadas e numeradas. Certo? Tá certo isso? Claro que não tá certo. Porque os números nós só vamos colocar a partir da onde? Da introdução. A página inicial. Tá. Página inicial. Então você vai fazer o seguinte: como os números não vão ir na primeira folha, nem na segunda, nem na terceira, só vai começar a numeração a ser escrita a partir da introdução. Vocês vão usar um recurso que eu uso, que é um recurso que eu aprendi. Então é o seguinte: como vocês querem suprimir esse número aqui, vocês podem fazer o que? Vamos fazer um desenho sobre ele. Exatamente, pessoal. Vocês vão inserir formas. Pode ser um quadrado ou um círculo. Vamos botar uma elipse, né? Na verdade não é um círculo. E em cima do número vocês façam uma elipse. Vai ficar assim, né? Mas está errado porque você deve fazer com a coloração branco para não aparecer desse jeito horrível, né? Como tá. Preenchimento da forma, branco. E o contorno deve ser branco também. Cadê o nosso número? Sumiu. Exatamente assim como eu quero que ele seja. O que você pode fazer aqui, ó, é copiar ele e colar no outro. Vocês vêm aqui, copiar. Na folha de rosto é contado, mas não é numerado, né? É contado, mas é numerado. Então vem aqui, editar, colar, que o nosso redondinho vai estar ali e a gente vai colocar aqui no canto superior direito. Já foi o nome. No sumário também a gente não escreve o número, logo eu vou colar também a elipse ali. Sempre clicando e arrastando, clicando e arrastando. Agora sim, começa a introdução, aí eu já coloco o número na introdução. Só vou conferir a numeração aqui. Seção primária, 4. Seção aqui, 6, 7, 8, 9, 10. E ainda aqui eu, por cima eu coloquei o número 11 no anexo. Então esses respectivos números, pessoal, vocês vão colocar onde? No sumário, exatamente como eu fiz aqui. Só que aqui eu só corrigi número 3. Depois número 4 em sequência. Só corrige a numeração do sumário. Entenderam o que eu fiz? Então, basicamente, pessoal, era isso, certo? Vocês já montaram um projeto de pesquisa e agora vocês vão organizar a pesquisa de vocês em capítulos, começando com a introdução, capítulo 1, capítulo 2, ou quantos capítulos tiver a pesquisa de vocês, até o final. Conclusão, obras consultadas e anexo se tiver. Organização em capítulos. Organização em capítulos daquilo tudo que vocês pesquisaram. Então é isso, pessoal. Que bom, espero que você tenha entendido. Vai ficar lá no meu blog essa videoaula. Então, até a próxima.